O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, fez críticas aos manifestantes que bloquearam rodovias e deu um prazo para a PRF repassar informações sobre os motoristas que foram multados nas ações. Repórter Nani Cox. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal apresentar relatório detalhado de multas aplicadas contra caminhoneiros que fazem bloqueios em rodovias. Outras informações devem ser fornecidas, como a identificação dos autuados, dos veículos e as circunstâncias que levaram à multa. Moraes vai analisar os dados e ainda pode determinar novas punições, como multas de até R$100 mil em casos considerados graves e danosos. Na sessão do TSE desta quinta-feira, Moraes parabenizou a maior parte da sociedade, que respeitou o resultado e disse que a democracia venceu. Compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Pela primeira vez, além dos boletins serem enviados para o Tribunal Superior Eleitoral e para o Tribunal Regional Eleitoral e colocados nas portas de cada sessão eleitoral, eles também ficaram disponíveis na internet para quem quisesse consultar. De acordo com Alexandre de Moraes, cerca de 6 milhões de informações foram comparadas pelo Tribunal de Contas da União, que não encontrou nenhuma divergência, comprovando a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. O ministro reafirmou ainda que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será diplomado até 19 de dezembro e vai tomar posse em 1º de janeiro. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Mais tarde, na abertura da sessão do STF, a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, também saiu em defesa do sistema eleitoral. Quero de início renovar meus mais efusivos cumprimentos ao Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, pela condução exemplar das eleições de 2022. Mais uma vez, a Justiça Eleitoral garantiu a regularidade e a normalidade das nossas eleições, do processo eleitoral, assegurando a legitimidade e a certeza do resultado das urnas e em respeito à vontade popular que nela livremente se manifestou. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi na mesma linha, mas chamou os protestos de rescaldo indesejável, porém compreensível. Eu parabenizo a todas as instituições de ter, na sua unidade, o Estado brasileiro praticamente concluído a eleição nesse rescaldo indesejável, porém compreensível, de que nós temos um novo tempo a começar com o novo governo e nós continuaremos cumprindo cada um com os nossos deveres. Amanda Klein, a postura do TSE nessa questão dos protestos pelo país? Tiago, enérgica, firme e necessária, porque pede para que se cumpra o óbvio ululante, respeitar o resultado das urnas. Numa democracia é assim, pressupõe-se a alternância do poder. Quem é derrotado nas urnas vai para casa, fica na oposição e daqui a 4 anos tenta voltar legitimamente ao poder através do voto popular que é soberano. E quem ganha, governa. É exatamente isso que está acontecendo. Essas pessoas, uma minoria da população que foi para as ruas, seja obstruindo vias, que é um ato
criminoso, como foi repetido pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, porque obstrui vias e impede o direito de ir e vir, que é um direito constitucional da população. Quer se manifestar? Pode se manifestar, só não precisa obstruir vias. Outra manifestação em frente a quartéis generais. Eu não sei qual o objetivo, a agenda desse pessoal. Achar o quê? Que vai pedir intervenção militar, intervenção das Forças Armadas numa eleição em que não há não há uma nesga, uma sinalização, um fiapo de indício, de fraude ou de irregularidade. Vão pedir o quê? Para as Forças Armadas de alguma forma intervirem, querem fazer uma primavera árabe às avessas, porque a primavera árabe no Egito pedia democracia. Aqui pede por intervenção militar. Não vão conseguir. É uma pauta golpista, uma pauta antidemocrática. A gente tem que dar às coisas o nome que elas têm. Então, essas pessoas têm que ir para casa, têm que se conformar, ficarem na oposição. As manifestações sempre serão legítimas e sempre serão bem-vindas, mas não podem ter como condão, como objetivo, uma agenda antidemocrática, uma agenda que não é prevista no nosso ordenamento jurídico, é inconstitucional e, portanto, tem um cunho antidemocrático. Sim. A vida vai seguir, as composições estão sendo feitas no parlamento, haverá uma parte que será baselhada, haverá outra parte que será oposição, o governo receberá críticas, receberá elogios, terá reformas aprovadas, outras rejeitadas, como qualquer outro governo. O que é importante é voltarmos à normalidade democrática e a uma convivência minimamente pacífica, porque esse país foi jogado nos últimos 4 anos num tumulto, num alarido, num ruído insuportável. É hora de resgatar e reabilitar a política, fazer política para aprovar reformas e aprovar projetos que esse país precisa. Afinal de contas, um lado foi escolhido nas urnas. Por mais que tenha sido uma disputa muito apertada e muito dividida, um lado foi escolhido pelas urnas e vai governar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Roberto Mota. Olha, óbvio ululante, eu diria que foi um óbvio lulante. Esse país foi jogado em um alarido insuportável, sim, desde o dia 1º de janeiro de 2019. Você sabe o que se ouvia nesse alarido? Ele não, fascista, genocida, e tem que sair do poder. Foi isso que se ouviu, esse alarido durante 4 anos. Foi criado um consórcio de mídia cuja missão nesses 4 anos foi convencer milhões de pessoas que uma pessoa que nunca tinha cometido e até hoje não cometeu nenhum ato democrático era um ditador. E o resultado a gente viu. Esses manifestantes que foram às ruas, ao contrário das mentiras que continuam a ser ditas todos os dias e todas as horas, e que infelizmente a gente tem que gastar o tempo aqui desmentindo, em vez de comentar realmente sobre a realidade, esses manifestantes eles não foram à rua pedir nem ditadura e nem mudança de regime. Eles foram pedir justamente a preservação do Estado de Direito, da democracia e da liberdade. Eles têm o direito de se manifestar pacificamente onde quiserem. Agora, mais uma vez, se criminaliza um direito que em todas as democracias é considerado um direito fundamental. Vocês sabem qual é a consequência disso? Isso simplesmente confirma para esses manifestantes todas as preocupações que eles têm e que os levaram à rua para se manifestar em primeiro lugar. Os protestos, como disse o Procurador-Geral da República, são uma consequência do que aconteceu nesse país nos últimos anos e nos últimos meses. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem, para algumas pessoas, mas não existe Estado de Direito sem direito à manifestação. Esse direito à manifestação independe do consentimento de iluminados, que acham que algumas manifestações são perfeitas, outras são atos antidemocráticos. Agora, nesse Estado de Direito em que a gente vive hoje, a gente está vendo como é que ele funciona. A Amanda pode dizer o que ela quiser. Eu tenho que ficar aqui, escolhendo com muito cuidado as palavras que eu uso.